O festival começou exatamente aqui no Memorial Minas Gerais Vale, em dezembro do ano passado, com o lançamento do livro que é tema do festival, Histórias para Não Esquecer, 200 Vidas Mineiras. Após esse lançamento em Belo Horizonte, em dezembro, nos 302 anos de fundação da Capitania de Minas Gerais, o festival fez, então, uma itinerância nas duas outras capitais mineiras do passado. Primeiro em Mariana, no dia 13, com uma série de mesas de debate, conferências, no antigo seminário, né, de Mariana, no prédio do ICHS. Em seguida, fomos para Ouro Preto, nos dias 14 e 15, também com uma série de atividades, tanto dentro do anexo do Museu da Inconfidência, quanto na rua, na Praça Tiradentes, com o caminhão museu do Projeto República da UFMG. Voltamos para Belo Horizonte, então, essa semana, nos dias 26, 27 e 28, hoje, tanto com atividades na Praça JK, outra vez com o caminhão museu do Projeto República da UFMG, e uma série de mesas de debate também lá, conferências e apresentações musicais. Temos esse evento hoje, aqui, né, essa mesa de debates, no Memorial Minas Gerais Vale. Em seguida, nós teremos a projeção do filme vencedor do primeiro Festival de Cinema de Diamantina, que aconteceu na semana passada, no dia 22, que é o Índio Cor-de-Rosa contra a Fera Invisível, a peleja de Noel Núteus. E amanhã nós vamos encerrar o festival em Ouro Preto, com uma atividade muito importante para a história de Minas Gerais, que é a entronização no Panteão dos Inconfidentes, do Museu da Inconfidência, da primeira mulher reconhecida como participante ativa da Conjuração Mineira. Ela é de Prados, Hipólita Jacinta Teixeira de Melo. Então, será descerrado dentro do museu, e particularmente no Panteão dos Inconfidentes, uma lápide em sua homenagem, feito por um mestre, né, Diniz, né? Não é isso, Ângelo? Um mestre de Itália, de Ouro Preto. E, em seguida, teremos uma mesa de debate sobre a Hipólita, também no anexo do Museu da Inconfidência, com a presença, entre outras pessoas, da cantora e compositora Zélia Duncan, que compôs uma letra de música e apresentará lá essa música nessas atividades, em homenagem à Hipólita, nessas atividades no museu. A ministra Carmen Lúcia também confirmou já a presença, né? Ângelo estará lá conosco, entre outras pessoas que estiveram conosco nessa caminhada em torno do projeto do Festival de História. O Festival de História é patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, graças a Deus, com a Lei Rouanet, que, graças a Deus, né, Leandro, está voltando a toda, né? Então, o financiamento à cultura, as políticas de cultura são fundamentais, então nós agradecemos esse apoio do Instituto Cultural Vale e, sobretudo, ao governo, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Sem mais delongas, nós vamos começar, então, essa mesa de debate, que está intitulada Salve o Patrimônio Cultural. Era um pouco inspirado no Salve a Serra do Curral, um movimento importante em Belo Horizonte, de preservação da Serra do Curral. Então, está inspirada nesse tema, colocando a pergunta do desafio da reconstrução das políticas públicas de proteção e preservação do patrimônio cultural brasileiro. Então, nós temos a honra de convidar para participar da mesa o novo presidente do IPHAN, o Leandro Graz, né, que gentilmente, desde o início, aqueceu ao nosso convite para estar conosco aqui. Por favor, Leandro. Gostaríamos de convidar a amiga,
historiadora, Michele Arroio, que nós estávamos contando ali, tem quase 30 anos de ação na área de esfera pública do patrimônio cultural, na Prefeitura de Belo Horizonte, no IEFA, né? E, naturalmente, o nosso mestre maior, que é o Ângelo Osvaldo, jornalista como eu, ao qual tem uma participação ativa na questão do patrimônio cultural ao longo de décadas, é hoje prefeito, mais uma quarta vez, né, Ângelo? Prefeito de Ouro Preto, o recorde. Bateu meu pai, que foi 3 vezes prefeito de Diamantina, já, doutor João. E, por fim, o amigo, o Wagner Tamerão, que é gestor desse belo prédio no qual nós estamos nesse momento, que é o Memorial Minas Gerais Vale, que vai conduzir os trabalhos nessa tarde. Lembrando que o evento está sendo gravado e depois, posteriormente, disponibilizado nos canais do Festival de História. Wagner, com você. Bom, gente, boa tarde a todos, todas e todes. Que bom que a gente pode fazer essa saudação de volta, né, dessa forma. Para mim é uma honra estar aqui representando o Memorial, o Instituto Cultural Vale, ser parceiro desse belo projeto, o Festival de Histórias, né, que é essa continuidade, né, uma programação tão efervescente, trazendo discussões tão contemporâneas e necessárias, né? A gente está salvando 4 anos em poucos meses. Muito obrigado, Ângelo, pela presença, nosso parceiro, né, na localidade, inclusive Ouro Preto. Michele Arroio, uma amiga, parceira, trabalhamos muito juntos aqui, né, quando ela esteve à frente do IEF, com vários desafios. E, por último, né, o presidente do IFAM, que também já é parceiro aí do Instituto Cultural Vale, o Leandro. Temos várias pautas em comuns, né, e que bom que a gente está junto. Bom, o tema da mesa é bem provocador, né, necessário, urgente. Então, primeiro, vou explicar a dinâmica. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e depois acho que cada um tem aí um tempo de fala média de 15 minutos e depois a gente abre aí para as perguntas e, né, uma conversa, um diálogo com todo mundo. Bom, diante dessa pergunta, né, quais são esses desafios, né, para salvar esse patrimônio cultural que, claro, é vasto nesse Brasil, né, a gente está falando aí de um Brasil que são vários Brasis, com diferentes situações financeiras e de cuidados. Então, quais são esses desafios, né? Começo aqui com o professor Ângelo para salvar esse patrimônio cultural. Muito obrigado, é muito bom estar aqui também. Eu sinto o prazer de participar do FIST, do Festival de História. Me lembro quando ele surgiu em Diamantina, foi saudado com muito interesse por todo mundo que anda nesse caminho do patrimônio, da cultura, da história. E foi muito bom este ano termos essa edição contemplando Belo Horizonte, Mariana e Ouro Preto. É muito bom estar também aqui com o novo presidente do IFAM. Eu tenho acompanhado, fui à posse dele, tenho acompanhado desde o início da gestão, e eu disse que a coisa mais importante para ser restaurada no patrimônio brasileiro, em primeiro lugar, era o IFAM, porque, como uma instituição que vem de 1935, 36, institucionalizada em 37, com o Decreto-Lei 25, de 30 de novembro, o IFAM passou por graves dificuldades nos últimos 4 anos e a instituição esteve bastante ameaçada. Então, nós vemos com emoção e com entusiasmo a chegada do Leandro Graça, da diretoria colegiada que ele constituiu, com todo o apoio da ministra Margarete Menezes, do governo do presidente Lula, e isso já é um bom sinal. Porque hoje nós temos muitos protagonistas, muitos atores, muitos partícipes dessas tarefas do patrimônio cultural. Em primeiro lugar, a população já está mais esclarecida e tem uma abertura grande para aderir a boas causas de patrimônio cultural. Especialmente em Minas Gerais, nós temos, desde o ICMS Cultural de 1996, a constituição de conselhos municipais, de programas municipais de patrimônio. Os prefeitos correm atrás
porque isso resulta em mais receita para o município. E então há um entendimento de que devamos ter, sim, políticas públicas de patrimônio. Depois temos um Ministério Público muito atuante, especialmente o de Minas Gerais. O Dr. Marcos Paulo de Souza Miranda marcou uma trajetória desde a criação da Coordenadoria das Promotorias do Patrimônio Cultural e Turístico. Ficou até com o nome de Patrimônio Cultural e Turístico, porque foi o ministro Valfrido Mares Guia, então titular da pasta do turismo, que assegurou os recursos. E, então, ficou sendo patrimônio cultural e turístico. E o patrimônio cultural não deixa de ser turístico também, porque o turismo vem a ser a resposta socioeconômica ao investimento feito em conservação de patrimônio, uma maneira de captar recurso via turismo. E o Ministério Público tem tido uma atuação muito marcada e exemplar, desde o resgate de peças do patrimônio que estavam aí evadidas, até levar prefeituras, o próprio governo do Estado, empresas, a tomarem medidas coerentes com o que seria uma boa prática de preservação de patrimônio. Então, nós temos hoje já um quadro muito grande. O que falta é isso, robustecer a presença do IPHAN. O IPHAN ficou muito esvaziado, já teve escritórios técnicos com muitos elementos atuando, hoje não tem quase ninguém nos cargos, as superintendências esvaziadas, não é só aqui em Minas Gerais, mas aconteceu isso no país inteiro, e muito burocratizado. O IPHAN, como ele foi minguando, ele foi murchando, e teve uma direção atabalhoada. A presidenta do IPHAN era uma pessoa que equivocadamente foi colocada ali. Os técnicos ficaram também muito burocráticos. E essa questão da arqueologia, por exemplo, indispôs o IPHAN com quase todo mundo, porque agora, por exemplo, um cidadão quer aplicar 20 milhões de reais por conta da empresa dele, do Grupo Avante, para fazer uma trincheira na BR-356, que é a rodovia dos Inconfidentes. Alguém falou que tinha que ter uma autorização do IPHAN. Então, demorou quase um mês para alguém falar que não tinha... Era uma coisa cartorial, era bater um carimbo ali e falar, não é área tombada, e se houver qualquer vestígio arqueológico, todo mundo sabe que tem que denunciar. Mas nós não podemos parar todas as obras, sobretudo nas cidades. Eu não posso fazer uma rede de esgoto sem esperar um aparato de burocratas arqueólogos para verificar se pode ou se não pode. Quer dizer, isso, o patrimônio, o IPHAN, não pode inviabilizar a vida urbana. Todo mundo fala, não, o patrimônio, maior patrimônio é a população que habita a cidade, é o povo, patrimônio. Mas, na hora H, o povo é que está prejudicado pelo excesso de burocracia. Então, é preciso simplificar, agilizar e voltar com aquilo que o presidente Leandro está trazendo. Lá no passado, em 1980, Luísio Magalhães constituiu grupos de trabalho nas cidades históricas, exatamente para facilitar, onde a interlocução tem que ser imediata, é o dia a dia, tanto do IPHAN quanto da prefeitura. Foram criados esses grupos técnicos. Isso funcionou durante muitos anos e foi extinto agora. As mesas de diálogo do IPHAN desapareceram e elas estão voltando. Nós já estamos criando a mesa de diálogo do IPHAN com a Prefeitura de Ouro Preto. Eu acho que isso vai ter um bom resultado, incentiva, estimula. Tem que ser um trabalho de parceria. Ninguém é dono ou tem o monopólio das decisões. Tem que haver uma participação. Então, eu vejo esse caminho, a volta do IPHAN, numa perspectiva moderna, de parceria com diversas instituições que estão militando, com a opinião pública, com o desejo da sociedade, e o IPHAN liderando nacionalmente essa ideia de que patrimônio é vital para a identidade, a cidadania, a qualidade de vida do povo brasileiro. Em Minas Gerais, o nosso IEFA está bastante esvaziado, né? É necessário também haver uma revitalização do IEFA e de uma política estadual de patrimônio.
registrar patrimônio imaterial é muito bonito, mas é uma festa folclórica. Estou falando até um pouco pejorativamente, mas não para ofender o patrimônio imaterial, mas para ali tocar na ferida, mostrar que não adianta só fazer registro de patrimônio imaterial, é preciso haver uma política mais robusta e em sintonia até com o ICMS cultural, que proporciona ao Estado a oportunidade de coordenar e de articular uma grande política estadual de patrimônio. Está faltando isso. Já, até no nosso tempo, né, Michele, nós já sentimos falta. Não penamos um pouco em função... Mas avançou muito, né, Ângelo, naquele período. A gente teve algumas conquistas. Não, é porque eu estou atrapalhando aqui a fala do Ângelo. Nós já estamos dialogando. Né? Nós mesmos sentimos, porque Minas Gerais é tão grande, Minas Gerais é maior do que a França. E, em termos de patrimônio cultural, não fica muito atrás, não. Então, quanto mais a gente demanda, porque é necessário realmente que haja. E é nesse sentido que eu coloco que temos que ter umas políticas mais amplas e contando até com o Ministério Público, que carrega recursos para isso. Obrigado, professor Ângelo. Bom, Michele, você que já ocupou, né, o patrimônio municipal, estadual, federal, como que você acha essa integração, né, entre os três esferas de patrimônio diante desse desafio aí de salvaguardar o patrimônio brasileiro? Bom, primeiro, boa tarde, e eu agradecer demais ao América, toda a coordenação do Festival de História, pelo convite, parabenizar, né, como o Ângelo colocou, por essa última, né, agora vocês finalizando, todos cansados, igual eles iam falando, depois de muitos dias, né, de diálogos, conversas, escutas, eventos maravilhosos, né, que foi essa edição. Parabenizar também ao Instituto Vale pela parceria em projetos que são importantes, né, para a cultura do nosso país. E dizer que eu estou muito feliz de reencontrar o Ângelo, que é sempre bom estar perto dele, a gente sempre aprende muito, é muito desafiador, né, é um conhecimento e uma capacidade de percepção mesmo, né, do lugar onde ele está, né, agora como prefeito, mas como secretário de Estado e presidente, né, do próprio IBRAM, né, durante um tempo, o IFAM, e como que ele consegue ter essa lucidez de acompanhar, né, os desafios e os caminhos, né, que a gente tem do patrimônio com a centralidade que ele deve ter, né? Então, não é difícil, não é muito simples você fazer a gestão de uma cidade como Ouro Preto, né, Ângelo? Sem considerar o patrimônio, mas sempre percebendo quais são as outras demandas e como que elas interferem no patrimônio cultural, para o bem e para o mal, ou seja, né, nem sempre, né, o patrimônio tem que vir em primeiro lugar, né? Então, e assim, agradecer muito a possibilidade de estar aqui perto do novo presidente do IFAM, com o grande desafio que ele tem, né, claro, de reconstruir o IFAM, e mais do que reconstruir o IFAM em relação a onde parou, né, antes desses últimos 4 anos, mas um pouco dentro da perspectiva do que o Ângelo colocou, né, assim, é uma reconstrução que tem que não apenas pegar os últimos 4 anos, mas fazer uma revisão do IFAM ao longo da sua história, para que ele, né, se ressignifique, né, e ganhe de novo a centralidade, né, que ele tem em relação ao patrimônio cultural no Brasil, tanto para dentro do Brasil quanto para fora, né? É importante a gente dizer que o IFAM também sempre foi um órgão de referência para a discussão do patrimônio cultural fora do Brasil, e que trouxe sempre pautas muito importantes em relação à democratização do olhar sobre o patrimônio cultural, né, de fora para o Brasil e para a própria América, para a própria América Latina, né? Então, eu acho que esse papel é importante, né? Que é um papel institucional. Acho que o IFAM também tem que cuidar dele com carinho. Mas, referendando, né, o que o Ângelo já colocou com muita propriedade, e falando um pouco aí desse percurso que eu tive, dessa escuta, né, de passar pelos 3 órgãos, né, das 3 instâncias de proteção, e um pouco falar como historiadora, assim, né, dentro do Festival de História,
Eu acho que nós temos um grande desafio como gestores públicos, como pessoas que trabalham e militam pelo patrimônio cultural, que é a gente tentar entender a história do patrimônio cultural e da própria gestão do patrimônio a partir de outros olhares. A gente sempre fala muito em ampliar, democratizar o que vai ser reconhecido como patrimônio cultural, democratizar a escuta. Acho que já avançamos muito nesses processos, mas a gente não conta a história do patrimônio, a história das políticas de patrimônio, a partir dos detentores, a partir de quem vive nas cidades, que são patrimônio cultural, a partir dos coletivos que fazem, que lutam pela sobrevivência desse patrimônio cultural. Como o Ângelo falou, toda cidade de Minas tem um patrimônio cultural material e imaterial riquíssimo. O patrimônio imaterial, ele é material também, né? Ele se sustenta, ou seja, a gente pode ter um congado que está com uma igreja fechada há anos e não tem como, né, o congado acontecer. Ou seja, então, existe também uma leitura em termos de prioridades relacionadas a esse grande sistema, né, que é o nosso patrimônio cultural, que não é só a partir de um olhar, de uma investigação, de uma pesquisa da história da política pública a partir de técnicos, de gestores públicos, mas é também, né, entender essa política pública a partir dos detentores, de quem vive, de quem ressignifica esse patrimônio cultural no seu cotidiano. Então, eu acho que isso é importante ter essa escuta, né? Para além das nossas metodologias de escuta dos coletivos, os detentores, para ver o que é o patrimônio cultural material e imaterial, eu acho que tem uma outra escuta cuidadosa que a gente deve fazer, que é entender qual é o papel das políticas públicas de patrimônio cultural e como elas têm chegado, nesses anos todos, a esses coletivos, a esses detentores. A gente tem que ver um pouco esse outro lado, né, dessa história, porque eu acho que isso é fundamental para entender como que o IPHAN chega, né, nesse momento, né, de também se ressignificar. E um papel que é prioritário do IPHAN, porque o IPHAN sempre pautou essas discussões nos órgãos estaduais e nos órgãos municipais, né? Então, esse caminho ele é muito importante, né? E, dentro do que o Ângelo colocou bem, eu acho que tem uma discussão que a gente, nas gestões anteriores, ela foi bastante discutida, mas a gente não conseguiu avançar, que é o sistema de patrimônio cultural. Né? Qual é o modelo, qual é o formato, né? A gente, claro, tem que rever à luz do nosso tempo, das nossas demandas, mas eu acho muito importante a gente retomar essa ideia do sistema de patrimônio. O Ângelo citou um desafio muito grande, que é o ICMS do patrimônio cultural no Estado, e como, durante a gestão dele, como secretário de Cultura do Estado de Minas Gerais, a gente teve uma preocupação grande de pensar nessa articulação entre municípios e Estado, através do IEFA e da própria secretaria, fortalecendo o ICMS como um instrumento de gestão pública e sistema, de repasse de recursos, de reconhecimento do patrimônio cultural municipal e estadual, de parcerias, né, na busca de soluções das demandas, né, que esse patrimônio tem na sua gestão. Então, não é só identificar, compreender o que é o patrimônio, reconhecer esse patrimônio na sua materialidade e imaterialidade, é também salvaguardar esse patrimônio, né? Ou seja, avançar nos mecanismos de gestão, de agilidade, porque, realmente, o tempo do patrimônio, às vezes, não pode esperar, né? E o patrimônio fica muito amarrado, muitas vezes, e considerado uma pedra no caminho, né, às vezes, de projetos, empreendimentos que são importantes para aquele município, para o Estado ou para a União, e, por sua vez, projetos que, muitas vezes, de forma atabalhoada, ganham determinada agilidade nos seus processos de gestão, o patrimônio cultural fica de fora, né, Ângelo? Então, a gente tem que dar um jeito de corrigir, né, ou seja, equilibrar, né, esse lugar aí do patrimônio. E aí, uma coisa que eu queria falar, assim, por último, assim, que eu acho que a gente tem como desafio, durante muito tempo, nessa trajetória do patrimônio, eu mesmo pensei que
a legislação brasileira relacionada ao patrimônio era uma legislação muito atual, muito avançada, que dava conta, né? Na verdade, a nossa dificuldade não estava na legislação, né? Era na prática, né? E a legislação ela era bastante generosa. Mas, nesses últimos difíceis anos, a gente percebeu que nem tanto. Principalmente em relação ao papel do IPHAN e dos órgãos de proteção em relação à cultura popular. É uma lacuna que eu acho que o IPHAN tem que enfrentar, porque recursos, por exemplo, como o da Lei Aldir Blanc, foi um sofrimento para os gestores da área de patrimônio conseguirem fazer o repasse do recurso para os detentores, para os, vamos dizer assim, para aquelas pessoas que vivem o patrimônio cultural. Não é o artista que está lá nas discussões da cultura. É o violeiro, o tocador de viola, que pega aquela viola com a sabedoria que ele tem, no final da tarde toca viola, que faz a sua viola de forma artesanal, e não é para ter retorno econômico, aquilo é a vida dele. Né? Como repassar recursos para essas pessoas? Que não consegue. O arcabouço legal, hoje, ele é um empecilho para a gente levar recursos públicos para a manutenção de práticas culturais que são a essência do nosso patrimônio e são a essência das nossas manifestações culturais formalmente reconhecidas, formalmente ou minimamente organizadas. Né? Esses coletivos não conseguem entrar numa Lei Rouanet, muito menos receber uma ajuda em função de uma pandemia, porque a burocracia é tão grande que, né, não chega. Né? Então, eu acho que esse é um arcabouço legal que a gente tem que se debruçar, tem que ter cuidado sobre ele. A questão das leis de incentivo à cultura como um instrumento importante para as ações de salvaguarda do patrimônio cultural, eu acho que isso a gente tem que retomar e tem que procurar, né, os fundos de patrimônio, essa discussão mesmo que a gente tem em relação aos licenciamentos. Né? O licenciamento tem um fundo ambiental e não tem um fundo de patrimônio cultural. Né, que a gente tinha que ter um fundo de patrimônio cultural diretamente relacionado aos impactos ao patrimônio, que às vezes são muito mais complexos de serem mensurados nos EPIC-repiques, EIVs e arrimas da vida, porque é um impacto que ele não é objetivo. Né? Ele vai ser visto a médio e longo prazo, muitas vezes. Né? Então, ou seja, pensar nesses mecanismos, rever a nossa legislação, não sob o ponto de vista da amplitude, da democratização, do reconhecimento, mas rever em relação à prática da gestão e salvaguarda do nosso patrimônio. Então, isso brasileira. Exatamente, ou seja, nós temos que mudar isso, né? Assim, eu acho que chegou a hora de avançar nessa discussão, trazendo soluções que podem não dar certo, mas o importante é trazer, experimentar e rever, né? Então, acho que é isso, assim, um pouco dos grandes desafios aí que temos pela frente. Obrigado, Michele. A gente vai exibir o vídeo antes de passar para o Leandro? Tá, a gente vai exibir um vídeo agora e depois eu passo o debate aí para o Leandro ampliar essa discussão. Vidas e movimentos pouco conhecidos ou apagados pela história oficial enredam a trama do FIST, para trazer de volta ao coração memórias e lutas invisibilizadas de mulheres, povos originários, pretos e escravizados, presentes no DNA da identidade cultural brasileira. Só com a história na mente e no coração, inventaremos um futuro plural, libertário, justo e igualitário. História é vida. Viva a história! Quero dizer da alegria de estar aqui e agradecer ao Instituto Vale pelo convite, dizer da minha honra de estar ao lado de Michele e de Ângelo. Duas referências para nós, duas referências dessa atuação cidadã e comprometida com o patrimônio cultural brasileiro. Saudar aqui estudantes que se fazem presentes, pesquisadores, pessoas interessadas nessa discussão. Reconstruir dá muito mais trabalho do que destruir. A gente sabe disso, vale para qualquer coisa na vida. E quando nós chegamos ao IPHAN,
digo exatamente a data, dia 10 de janeiro, 2 dias após a tentativa de golpe, o que nós encontramos foi literalmente uma terra arrasada. Talvez menos arrasada do que pudesse estar se não fosse o trabalho da transição, que aí eu quero louvar muito todas as pessoas que se envolveram naqueles 2 meses, no sentido de olhar um pouco para o IPHAN, ver do ponto de vista orçamentário o que estava acontecendo. A gente estava com uma perspectiva de 2023 em 24 milhões de reais para as ações discricionárias, 24 milhões. Para investimento no patrimônio cultural. Na transição, a gente conseguiu chegar a 101 milhões do orçamento discricionário. Então, chegamos e, obviamente, o primeiro movimento foi o diálogo, que tinha sido interditado dentro do órgão, com os servidores, com as pessoas interessadas, com os prefeitos, com o sistema do patrimônio cultural, que já existe vivo, talvez ainda não devidamente regulamentado, está acontecendo na Câmara agora a discussão do projeto de lei, mas tudo muito solto. Um regimento interno publicado dia 29 de dezembro, para vocês terem ideia, no apagar das luzes, processos cruzados, a estrutura administrativa bem degradada, um órgão que também foi reestruturado em agosto de 2022, perdendo cargos, de alguma maneira enfraquecendo áreas finalísticas estratégicas, como a do patrimônio imaterial, extinguiram a divisão de diversidade linguística, por exemplo. O orçamento do patrimônio imaterial no ano passado foi de pouco menos de 2 milhões de reais. Então, esse ano a gente já está aí numa casa de quase 20 milhões previstos. A gente vai ter, de novo, o programa do patrimônio imaterial, o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, um edital que vai aportar aí mais de 7 milhões para os detentores, no sentido de estimular, de fomentar as práticas. E, desde então, a gente vem num processo intensivo. Como eu disse, reconstruir dá mais trabalho, e nós sabemos das expectativas, dos anseios da sociedade brasileira, não só em relação ao patrimônio cultural, mas em relação a todas as políticas públicas. Existe uma demanda reprimida de escuta, existe uma demanda reprimida de avanços, porque não adianta só combater o retrocesso, a gente agora precisa, de fato, construir o desenvolvimento da política. E menos de 4 meses, aí, talvez, hoje completamos 4 meses, digamos assim, desde o início do governo Lula, muita coisa foi possível ser feita. Nada perto do que nós ainda vamos fazer, mas, pelo menos do ponto de vista de retomada, do ponto de vista de recolocação, a gente tem conseguido. Mas, acima de tudo, do diálogo. Então, quero agradecer ao prefeito Ângelo Osvaldo, porque ele e tantos outros prefeitos comprometidos com o patrimônio têm se aproximado de nós, têm sido muito importantes para que a gente possa amadurecer decisões. E eu achei muito bonito e muito interessante o tema, a provocação que foi feita aqui, sobre as histórias que nós temos que contar, sobre as histórias que a gente não pode esquecer, sobre as histórias que o Brasil não pode esquecer. E eu começo justamente falando de uma história recente, que foi a do dia 8 de janeiro. A ministra Margareth Menezes me ligou no sábado para me convidar. Vou ficar aqui pertinho nós três aqui. Me ligou no sábado, pedindo para eu ir ao Ministério na terça, e domingo aconteceu o que nós vimos. O 8 de janeiro, embora materialmente muito intenso, embora materialmente muito violento conosco, eu acredito que mais ainda tenha sido simbolicamente violento. Esse episódio, ele é mais um episódio de um conjunto de histórias que nós não tratamos. E isso impõe para essa nova gestão e para as futuras gestões, seja do IPHAN, de qualquer instituto de patrimônio, também todas as instâncias, instituições que trabalham com a cultura brasileira, trabalham com direitos humanos, trabalham com justiça. Ou a gente trata devidamente as nossas histórias com políticas públicas efetivas, ou elas vão se repetir. E o 8 de janeiro é uma repetição. Aqui se encontra parte do processo de escravidão não devidamente tratado, aqui se encontra o trauma da ditadura militar não devidamente tratado, da dizimação dos povos indígenas, da violência contra as mulheres e tantas outras situações. Então, quando chegamos, essa foi a primeira tarefa, reconstruir. E o primeiro movimento foi aproximar o IPHAN das instituições, conseguimos
aí já praticamente 80%, né, de restauração daquilo que estava destruído. Mas é muito simbólico o dia 8 de janeiro também, porque ele inicia também um processo de restauração institucional nosso. Começando pela revisão da estrutura do IPHAN, do regimento interno, pelo diálogo com os servidores, a montagem de uma diretoria colegiada, que inclusive conta hoje com 2 servidores, uma servidora e um servidor, o Davidson, que é o nosso diretor de patrimônio imaterial, a Desirê, que é a nossa diretora de cooperação, o Andrei, que já foi diretor de patrimônio imaterial do IPHAN, a Maria Silvia, que é a nossa diretora de planejamento, pessoas que têm muito compromisso com o órgão. E eu falei 101 milhões, considerando o orçamento discricionário, mas também considerando custeio, a gente tem aí para 2023 236 milhões, é praticamente o dobro do que estava previsto. E já agora, em março, nós aprovamos 581 planos de ação, distribuídos Brasil afora, prestigiando áreas que estavam totalmente esquecidas, como a do patrimônio imaterial, além também da educação patrimonial, que foi colocada na gaveta na última gestão, cooperação internacional, também absolutamente fragilizada, em especial com o Mercosul e com os países da África, tudo está voltando. E, a partir desse momento, as superintendências começam a implementar esses planos de ação, sejam eles de salvaguarda, obras de conservação e restauração. Temos um conjunto grande de atividades, inventários a se fazer, muita ação no patrimônio arqueológico, que é outra dimensão muito importante. Falamos aqui do licenciamento, e eu me sinto muito representado pela fala da Michele e do prefeito Ângelo, porque essa é, sem dúvida, uma questão central. E eu tenho dito para os ministros e para os outros presidentes de autarquia que, se o IPHAN parar, o Brasil para, hoje, por causa do licenciamento, que não é o IPHAN que dá o licenciamento, ele participa do licenciamento ambiental, especificamente na análise do impacto arqueológico e do impacto sobre os bens tombados. E foi um pouco isso, inclusive, que motivou a nossa revisão do ofício sobre a Serra do Curral, coisa que a gente está fazendo em todo o Brasil. Quero só dizer isso, porque logo de pronto os deputados da oposição, da extrema-direita, nos acusaram de instrumentalização partidária e política do caso da Serra do Curral. Mas, na verdade, foi uma atitude, obviamente, política, porque ela se baseia naquilo que a democracia e a república afirmam como valores e princípios, mas fundamentada tecnicamente também, porque não havia estudo de impacto na área tombada, apenas estudo de impacto arqueológico, e por isso suspendemos a Cava Oeste. E assim estamos fazendo com várias outras situações em todo o Brasil. E aí, falando sobre histórias, em relação à escravidão, à ditadura, aos povos originários, nesses últimos dias e meses, a gente tentou, de alguma maneira, reverter essa chaga histórica do 8 de janeiro. Então, um trabalho muito bonito, muito cooperativo do IPHAN com os restauradores da Câmara do Senado. Eu, particularmente, fiquei super espantado, eu não sabia que Câmara e Senado tinham tantos restauradores. Eles têm um grupo lá de quase 40 pessoas, fizeram um trabalho lindíssimo e estivemos ao lado do Palácio do Planalto, do STF, na recomposição dos bens móveis, imóveis, dos bens integrados de todos os edifícios. Mas agora eu vou começar a passar um pouco pelo Brasil para falar dessas histórias que a gente está revigorando e tentando trazer de volta. Histórias de patrimônio sensível, histórias de imigração, histórias de comunidades esquecidas. Por exemplo, lá em Blumenau, quando a gente começa a reconstruir um pouco da história da imigração, de comunidades que foram ali escravizadas, em parte, trabalhos análogos à escravidão no sul do Brasil. Quando a gente volta também para a história do Museu Nacional, o IPHAN, para vocês terem uma ideia, saiu do comitê gestor que está fazendo a obra do Museu Nacional em 2020, abandonou o comitê. E a obra continuou sem o IPHAN. Lembrando que é um bem tombado. Mas nós retornamos ao Comitê Interinstitucional, o presidente Lula esteve lá agora em março, nós estivemos juntos, e a perspectiva é de entrega do Museu Nacional ao povo brasileiro até o final de 2026, talvez um pouco antes, um pouquinho depois, mas essa é a estimativa. Entramos novamente no debate, na construção em relação aos bens que estão em risco, no caso da Red List, muita gente aqui acompanhou, que são esses bens que foram roubados e tem uma sensibilidade do ponto de vista de importância histórica. Essa, sem dúvida, foi uma entrega importante nesses últimos meses e é o que a gente vai começar a fazer em todos os sítios do patrimônio mundial, a reconstituição dos comitês gestores do patrimônio mundial. O Bolsonaro, em 2019, com aquele decreto de extinção da participação social, por consequência, afetou os comitês gestores dos sítios, inclusive aqui em Minas Gerais, nós tivemos os comitês instituídos em todas as partes do Brasil,
Então, nós começamos pelo Valongo, que é, sem dúvida, um dos pontos centrais dessa reconstrução da história, do patrimônio sensível, da memória africana, da herança da memória africana aqui no Brasil. E aí algumas medidas que podem parecer menores ou pequenas, mas que têm um grande simbolismo, uma grande importância, um grande significado, como a mudança do acervo, que antes era denominado Museu da Magia Negra, agora passa a chamar Nosso Sagrado, que foi um conjunto de bens apreendidos pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, inclusive criminalizados na época em que as religiões de matriz africana sofriam ainda mais violência, né, eram profundamente perseguidas pelo Estado brasileiro, ainda são, de certa forma, mas naquele momento apreendeu-se esse conjunto de bens e foi para um museu da Polícia Civil e ficou batizado como Museu da Magia Negra. E agora o IPHAN reescreve no livro do tombo, não um livro do tombo, mas me recordo agora o nome, um novo título, que é o título Acervo Nosso Sagrado. Como vocês sabem, o IPHAN também faz formação. Nós temos o nosso mestrado profissional, nós temos o Centro Lúcio Costa, no Rio de Janeiro, que é um centro de categoria 2 da Unesco. Nós temos uma grande tarefa com esse centro. Uma delas é formar especialistas, gestores na área do patrimônio cultural. Então, esse ano a gente aumentou a bolsa do mestrado, melhorou o valor dos auxílios. É o ano com maior número de inscritos no processo seletivo do mestrado do IPHAN. E assim a gente está pensando já outras ferramentas, como uma escola de governo do patrimônio, que está nascendo na discussão do Departamento de Cooperação com o Centro Lúcio Costa, no sentido de ampliar a formação de pessoas na área do patrimônio cultural. E aí algumas ações específicas, como processos arqueológicos que a gente está realizando, nesse do Palácio do Catete, por exemplo, e a revisão da instrução normativa, prefeito Ângelo, do licenciamento ambiental. Era uma tarefa de 100 dias, nós já começamos, esse percurso vai durar aí cerca de 90 dias, envolvendo todas as áreas do IPHAN, em especial o patrimônio imaterial, que nunca esteve muito envolvido no licenciamento, bem como as superintendências, que vão muito em breve também contribuir para essa nova norma, não no sentido de só agilizar, mas no sentido de criar uma perspectiva mais integrada do papel do IPHAN nessa questão do licenciamento ambiental. Hoje o IPHAN ele entra no licenciamento federal, nos que são emitidos pelo IBAMA, mas também nos licenciamentos estaduais. Então, hoje a nossa participação em licenciamento é a maior do Brasil. E isso sobrecarrega, por consequência, os nossos quadros. E aí eu abro um parênteses para dizer, muito obrigado aos servidores do IPHAN, porque se não fossem eles, nesses últimos 4 anos, o IPHAN teria definitivamente acabado. Nós estamos num processo de evasão muito grande, é preciso dizer isso, já não é de agora, já tem alguns meses, o IPHAN não tem um plano de carreira. Nós tivemos um concurso em 2018 para 411 pessoas, já chamamos todas, mas muitas já foram embora, algumas não assumiram. Então, esse desafio do fortalecimento institucional, ele é fundamental, ele é preponderante. A gente está aí com vistas a um plano de carreira, já começamos essa discussão internamente, estamos já pedindo ao Ministério da Gestão para nomear o cadastro de reserva, para que nós tenhamos condições de avançar. E aí, Minas Gerais, foi muito citado ultimamente, nas últimas semanas, a respeito da candidatura, dos modos de fazer do Queijo Minas. E aqui a gente tem uma coisa muito interessante, que é a participação social nos processos da política de patrimônio cultural. Essa candidatura, a exemplo de outras, foi desenvolvida com um diálogo muito intenso, junto aos detentores, junto àqueles que são a alma viva desse patrimônio imaterial. No caso, os pequenos produtores rurais. Então, a gente fez um trabalho muito bonito aqui com a Ame Queijo, com a Emater nos ajudando, e remetemos à Unesco, recentemente, a candidatura dos modos de fazer do Queijo Minas artesanal. E assim, seguindo, falei da educação patrimonial, a gente também retoma as nossas publicações, a Revista do Patrimônio, que foi abandonada pela última gestão, e a nova edição nesse primeiro semestre será Democracia e Patrimônio, é o título, é o tema da nova revista. Muito em breve a gente vai abrir para quem quiser submeter, as pessoas que quiserem participar conosco dessa construção, e algumas outras coisas que, pelo tempo, eu não vou citar, mas que tem nos animado, com muito apoio da ministra Margarete Menezes, que olhou para o IPHAN desde o início com muita responsabilidade, nos deu também muita autonomia para fazer o que precisa ser feito, do ponto de vista das relações institucionais, do ponto de vista das relações intergovernamentais. E aqui eu quero fazer um convite a todos e todas vocês. Já virou um jargão dizermos que o patrimônio são as pessoas. A política do patrimônio também. Ela é constituída não só pelo Estado, pelas instituições de governo, ela é, acima de tudo, constituída pelos cidadãos e cidadãs.
E a gente precisa urgentemente no Brasil criar um pacto de corresponsabilização pelo patrimônio cultural. Eu estive agora em Portugal acompanhando a comitiva e a Lei Geral do Patrimônio de Portugal avançou muito justamente nesse sentido, não só da corresponsabilização entre os entes federativos, mas da própria sociedade civil. E é nesse aspecto que a gente vem tentando quebrar a cabeça para inovar nos métodos de participação, não ficar apenas com o conselho consultivo enquanto instância de deliberação, mas temos outros espaços, outros comitês setoriais, temáticos dentro do IPHAN, para a gente conseguir amarrar. Mas também não é a tarefa só do IPHAN. A gente vai precisar de coordenação intergovernamental. Eu tenho procurado muito o Ministério do Meio Ambiente, tenho procurado muito a FUNAI, tenho procurado muito outros ministérios, para a gente entender que a política de patrimônio ela é uma política intersetorial, de fato, ela é uma política que produz oportunidades. E aí, indo ao tema do encontro, salve o patrimônio. Precisamos salvar o patrimônio que está em risco, mas, antes de tudo, saudar o patrimônio como um elemento de desenvolvimento humano, de desenvolvimento territorial, de afirmação de direitos em nosso país. Isso não é uma narrativa, isso precisa acontecer de forma prática. A gente vai ter que, mais uma vez, inovar em instrumentos de gestão, a gente vai ter que inovar do ponto de vista legislativo, como a Michele falou brilhantemente. A legislação brasileira não está adequada ao século XXI, às necessidades do nosso tempo. A compreensão de um mundo mais complexo, plural e diverso. E essa é a nossa aposta agora no Congresso Nacional, que esse PL, que nasceu ali um pouco complicado, cheio de problemas, a gente poder aperfeiçoá-lo com um substitutivo que traga para o Brasil uma Lei Geral do Patrimônio, que institua o Sistema Nacional de Patrimônio Cultural, o Fundo do Patrimônio Cultural também, porque eu estava comentando com a Michele, os TACs, por exemplo, os recursos que as empresas têm que pagar, especialmente as mineradoras. Muitas vezes elas que decidem onde elas vão aplicar, especialmente educação patrimonial, elas que dizem como vão esses recursos ser dirigidos. Está errado. Quem tem que determinar onde esses recursos vão ser aplicados é a sociedade brasileira, através das instituições de patrimônio, especialmente o IPHAN. Então, também está na nossa agenda do dia rever essa situação. E, por fim, concluo agradecendo a oportunidade e me colocando à disposição de vocês, me colocando à disposição de cada um e cada uma que quiser dialogar. Temos muitas coisas pela frente ainda, temos muitas tarefas, o cenário político não é fácil. O governo Lula começa em meio ainda a um ambiente muito hostil do ponto de vista político. Nós temos uma tarefa no Congresso Nacional muito delicada de composição. Nós vencemos as eleições, mas nós temos outros poderes para tratar, para lidar, e que, por ali, a gente vai precisar de muito apoio da sociedade também, na defesa das agendas importantes, das agendas estruturantes. E nisso eu também quero contar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade.